Olha só, gente, conforme eu já tinha falado para vocês, agora a gente vai ver um vídeo que a gente está querendo, inclusive, colocar naquela pasta para vocês, que tem todos os textos de história e de filosofia. Essa discussão agora, eu acho que ela sintetiza bem o que eu ouvi vocês conversando nos grupos e ajuda vocês a pensar como vamos fazer esse resumo, qual é a visão filosófica e histórica, já que o texto é mais histórico, não é? Então vamos dar um pouco de uma pitada filosófica aí no processo. Pergunta: conseguiram ter uma visão panorâmica do texto nesses encontros que vocês tiveram com o grupo agora? Legal. Então, dá o play aí, por favor, Pedro. Tomado consciência tão aguda do seu andamento dentro desse processo todo ele. Quer dizer que é algo bem determinado. De outro lado, a palavra burguês já oferece uma ambiguidade muito grande. Apoia a noção então, de indivíduo numa certa forma universal que todos os indivíduos poderiam ter e numa certa correspondência que as nossas impressões individuais podem ter com relação ao mundo lá fora. Agora, a pós-modernidade, depois de Kant, o problema que vem é isso, de certa forma se anulou essa possibilidade, ou se suspeita até que haja algum bem lá, que haja alguma coisa atrás da qual a gente possa subir. Explica aí, meu pensamento, seu pensamento, ou seja, essa pensamento forjado, mas a também não significa autossuficiência. Aí explica mais na frente, todo ser humano aproveita em toda suficiência congênita, de uma incompletude, a qual busca preencher aperfeiçoando-se as sedes que o cercam, solicitando afeto deles. Quando a professora Vanessa me chamou para colaborar com um projeto de melhoria de ensino, ela obviamente colocou uma série de questões e a gente ficou de se entender em termos de interesses comuns. E eu disse que talvez ao invés de tentarmos aglutinar as duas casinhas, né, filosofia e história, a gente podia partir de um tema, de um campo completamente estranho, ou não diretamente ligado nem à filosofia nem à história, mas que permitisse, não é, uma série de explorações interdisciplinares. Por que não partir de uma figura da arte, né, da música, uma figura emblemática, e pensar a filosofia e pensar a história a partir daí? A figura de Mozart, ela se presta a uma série de explorações daquilo que são questões cruciais para a modernidade. São questões que nos permitem explorar uma série de aspectos históricos, sociais, culturais, mas também filosóficos. Eu acho importante esse trabalho na medida em que o iluminismo é muitas vezes tratado hoje em dia como sendo um período que deu origem a certos acontecimentos na história posterior tidos como nocivos. A Revolução Industrial e toda a consequência da produção industrial como tal, a destruição do planeta e todo o clichê que a gente está acostumado a ouvir. É interessante uma compreensão do iluminismo para justamente a gente poder filtrar, vamos dizer assim, o que das nossas mazelas, vamos dizer assim, é a herança desse período e o que na verdade resulta de uma má compreensão, de uma má aplicação dos ideais que estavam em jogo. Acho que as atividades têm sido desenvolvidas nesse sentido com bastante sucesso e um dos produtos, dos subprodutos, vamos dizer assim, dessa atividade que eu acho muito bacana tem sido
a interação mesmo entre os alunos dos dois cursos e vamos dizer assim, a consciência, a conscientização da parte dos alunos a respeito do modo diferente como cada curso enxerga a coisa, apesar de serem cursos tão próximos em princípio, né? Na minha visão, tem sido bastante interessante, porque a produção que eles entregam para nós é uma produção híbrida. A gente vê características da filosofia e da história ali, nos resumos que eles entregam, nas perguntas que eles fazem. Então, o interesse, a resposta desse projeto é amplamente positiva. A complexidade da sociedade precisa e requer que você interaja com outras áreas do conhecimento. E foi isso que nós fizemos. Eu acho que interdisciplinaridade é uma coisa muito válida. Deveria acontecer o tempo inteiro, principalmente na academia. Eu acho que encontros interdisciplinares eles são uma ótima oportunidade para que a gente pense fora dessa caixa que as disciplinas acabam colocando para a gente ao longo dos cursos na universidade. Acho que para a filosofia é uma oportunidade que pode levar o aluno de filosofia, por exemplo, a pensar o contexto histórico que leva ao pensamento que está sendo colocado em questão. Então, eu acho que contextualizar é muito interessante. Isso aí, o intercâmbio com o pessoal de história pode, com certeza, favorecer bastante. É dentro dessas oportunidades, dessas iniciativas, que a gente traz à tona de novo essa necessidade de reflexão para construir uma nova história, uma nova filosofia. O projeto é muito bom e tem correspondido bastante às minhas expectativas. Essa questão principalmente de dialogar com a filosofia, com pessoas de outras áreas de conhecimento, que muitas vezes eles pensam uma coisa que a gente não pensa pelo teor diferente do texto, da linha de raciocínio do curso, e também vice-versa. A gente às vezes pode trazer problematizações e formas de pensar e responder certas perguntas que talvez no curso deles não tenha sido abordado e tudo mais. Então eu acho que é um crescimento mútuo muito bom. Apesar de os cursos de História e de Filosofia pertencerem à mesma área, a gente percebe que eles não conversam muito entre si. Esse projeto de interdisciplinaridade entre Filosofia e História, eles estão nos ajudando exatamente a isso, a perceber os dois cursos como uma mesma área que podem ser conversados perfeitamente entre si e, sobretudo, nos auxiliar nessa conjunção de pensamento. Eu acho que está sendo bastante positivo, principalmente as reuniões que a gente está fazendo nos sábados, que estão sendo legais porque a gente está tendo esse contato mesmo com o pessoal da filosofia e discutindo sobre os textos, então está sendo bastante positivo.